Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Faça seus comentários. É muito importante para nós. Dá seu like e compartilhe. Nós vamos conhecer hoje um tipo de Jesus, mas logo após a vinheta. Tipo é justamente uma pessoa ou alguma coisa no Antigo Testamento que prenuncia uma pessoa ou coisa no Novo Testamento. Isso é um tipo. E nós vamos conhecer, sabe quem, no nosso tema de hoje? Melquisedeque, um tipo de Cristo. Nosso texto base está em Hebreus capítulo 7, verso 1, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então nós vamos parar um pouquinho. Que personagem é esse que é um tipo de Cristo? O capítulo 14 do livro de Gênesis nos mostra que 4 reis fizeram guerra contra 5 reis. E é lógico, eles perderam. Quando eles perderam essa batalha, sabe o que aconteceu? Foram levados cativos. Entre eles estava Ló, o sobrinho de Abraão. Quando ele morava lá em Sodoma, ele, a família dele e os habitantes de Sodoma foram levados cativos. Alguém foi avisar a Abraão sobre isso. E quando Abraão soube, sabe qual foi a atitude de Abraão? Gênesis 14, 14, diz assim: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão, é interessante ele falar isso, né? Estava preso, armou os seus criados, nascidos em casa, 318, e os perseguiu até Dan. Abraão, ele foi fazer a guerra contra todos aqueles reis, mas era somente 318 pessoas que estavam com Abraão. E Deus deu a vitória para Abraão. Gênesis 14, 16, diz assim: e tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o povo. Então vamos imaginar isso, aquela guerra. Que contexto de guerra, onde Deus deu a vitória para Abraão. E quando Abraão retornou, sabe quem foi ao encontro dele, que nós lemos no nosso texto base? Melquisedeque. Ele foi encontrar-se com Abraão e, além disso, ele abençoou Abraão. Vamos entender quem foi esse Melquisedeque. Melquisedeque, o próprio nome, significa rei de justiça. Melquisedeque era cananeu, ele era rei de Salém. Mais tarde, Salém se tornou Jerusalém. Gênesis 14, 18, diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do rei Altíssimo, ou do Deus Altíssimo. Melquisedeque, então, ele era rei de Salém, mas ele era rei da paz. Sabe por quê? Salém tem como a raiz da palavra Shalom. Shalom significa paz. É um tipo de Cristo, Rei da Paz. E é interessante que Hebreus 7:2 fala assim: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação Rei de Justiça e também Rei de Salém, que é Rei de Paz. Rei da Paz. Rei da Paz era confirmando justamente a escolha de Deus para que de Jerusalém viesse o Messias, para a redenção da humanidade. E Jesus é o príncipe da paz. Por isso que nós estamos entendendo quem é esse misterioso Melquisedeque, que é um tipo de Cristo. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Foi o primeiro sacerdote mencionado na Bíblia. Hebreus 7:1 diz assim: sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis. Sacerdote do Deus Altíssimo. Então você deve ter, se você pensou como eu falei, puxa, olha que privilégio, sacerdote do Deus Altíssimo. Mas sabe o que o Senhor me falou no momento que eu pensei? E você é filho do Deus Altíssimo, você é servo do Deus Altíssimo, você é escolhido do Deus Altíssimo. Olha que privilégio teu. Mas vamos voltar a Melquisedeque, sacerdote. O sacerdote, ele era aquele que ouvia o povo e ele transmitia
a Deus, ele tinha um ministério do céu para falar com Deus. A função de um sacerdote era oferecer sacrifícios a Deus, era mediar a adoração de Israel, era abençoar o povo e se ocupar, olha que interessante, porque não era só as questões espirituais, mas ele também se ocupava com questões administrativas, jurídicas, educacionais, civis e sociais lá em Israel. E Melquisedeque, a Bíblia fala que ele não tinha linhagem, não relata a linhagem de Melquisedeque. O sacerdote, após Melquisedeque, ele tinha que ser descendente de Arão, ele tinha que ser da tribo de Levi. Mas a Bíblia não fala sobre a linhagem de Melquisedeque. É interessante, porque se a Bíblia não fala, se a Bíblia se cala, se não revelou, eu não preciso procurar o que Deus não está querendo revelar. Hebreus 7, 3 e 6 fala assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles. Esse era Melquisedeque, com uma linhagem que não tinha descrito na Bíblia nem pai, nem mãe, nem começo, nem fim de dias. E esse Melquisedeque, ele vai ao encontro de Abraão, Gênesis 14, 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Ele vai ao encontro de Abraão, mas ele vai levando pão e vinho. Pão e vinho poderia simbolizar amizade, banquete, mas vamos levar para o lado espiritual que podemos olhar como símbolo do pacto. Nós podemos olhar como símbolo da Santa Ceia, da comunhão com Cristo, da própria vinda de Cristo, porque no ato da Santa Ceia, o que nós fazemos? Nós fazemos esse memorial até a vinda de Cristo, lembrando de Cristo, lembrando do que Cristo fez e lembrando da promessa de que ele vai voltar. E Melquisedeque é o mais forte tipo de Cristo, porque os ensinamentos que estão no Antigo Testamento vai nos mostrar, nos apontar para Cristo e sendo realizado em Cristo. Hebreus 7, 3 e 6. Sem pai, agora eu vou falar completo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Olha só, olha tipo, ele foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Olha, tipificando Cristo, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. É interessante que quando a gente vê o tipo do sacerdócio de Cristo, por exemplo, nós vamos lembrar de Davi no Salmo Messiânico, no Salmo 110, verso 4, ele nos falando sobre Melquisedeque. 110, verso 4. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quando eu falo Salmo Messiânico, é que ele está falando de Cristo. Mas Cristo não tinha vindo ainda. Isto que é lindo, é para você entender a Bíblia, você ler a Bíblia e você fazendo esses estudos, porque você vai estar sempre se enchendo da palavra do Senhor. Então ele era um tipo do sacerdócio de Cristo, porque quem podia abençoar era o sacerdote. E a Bíblia mostra que Melquisedeque, ele era um homem com caráter justo, ele era um homem conhecido, tanto que Abraão saiu ao encontro dele, quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, e não era estranho a ele, né? A qualidade interna de Melquisedeque era rei de justiça. Vamos ver? Provérbios 8 e 20. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça. Ou seja, a vida de Melquisedeque estava pautada na vereda da justiça, tanto que ele é considerado, lembra, rei da justiça. Quem que é o rei da justiça? É o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o nosso Jesus. Então ele representava alguém maior que Abraão, sacerdote do rei Altíssimo. E o caráter de Melquisedeque, além de justo, era pacífico. Ele reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz. E ele habitava com segurança, com tranquilidade e com
prosperidade plena. Que tremendo a gente entender. Salmo 76, 1 e 2. Em Judá, Deus é conhecido, o seu nome é grande em Israel, sua tenda está em Salém, o lugar da sua habitação está em Sião. E Melquisedeque, ele reconhece em Abraão um crente em Deus. Ele reconhece em Abraão um homem de Deus. É interessante que se você parar para pensar, quem serve o Deus Altíssimo não é confundido. Quem serve o Deus Altíssimo tem por Deus revelado, oculto e o escondido. Então, Melquisedeque, ele reconheceu em Abraão um crente em Deus. Gênesis 14, 19 e 20, a parte A fala assim: e abençoou-o e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então nós vemos que ele reconhece em Abraão um crente em Deus. Mas também Melquisedeque foi reconhecido por Abraão como um sacerdote de Deus. Gênesis 14, 20 diz assim: e a Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Era somente sacerdote que recebia ofertas e dízimos do povo. Quando Abraão sai e entrega a ele o dízimo, ele está reconhecendo Melquisedeque como um sacerdote. Melquisedeque, ele era superior a Abraão, aonde o menor é abençoado pelo maior. Lembra no versículo anterior que Melquisedeque abençoou Abraão? Vamos ver Hebreus 7, 4 e 7? Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ora, sem contradição alguma, o menor, no caso Abraão, é abençoado pelo maior, no caso Melquisedeque. Agora vamos ver essa tipologia dele em Cristo. Jesus, ele é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra que eu falei? O sacerdócio após Melquisedeque era por Arão, o irmão de Moisés, era da tribo de Levi, mas Jesus era segundo a ordem de Melquisedeque. Essa expressão ordem de Melquisedeque é que Melquisedeque não pertencia à linhagem de Arão, irmão de Moisés. Ao contrário, ele não fazia nem parte do povo judeu. Lembra que eu falei que ele era um rei cananeu? Ele então não era da tribo de Levi. Mas ele teve um sacerdócio genuíno. Sabe por quê? Porque ele recebeu do próprio Deus. Hebreus 7, 21. Mas este, com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor, e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E o nosso Senhor Jesus é sacerdote eterno. Nós estamos debaixo do sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 7, 24. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. E nós vemos que esse sacerdócio de Cristo é perfeito. Olha Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente. Quem que pode? Jesus Cristo. Pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha que sacerdócio perfeito, que sacerdócio eterno. E aí nós vamos entender que Jesus, ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6 e 20, olha só. Onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, ele adentrou na presença de Deus, feito eternamente um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos entender por quê? Por que Jesus é nosso sumo sacerdote? Porque ele foi o sacrifício perfeito. Hebreus 7, 26 a 27. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, olha que perfeito, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, olha a diferença, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Oh, aleluia! Sacerdote perfeito, sumo sacerdote, intercede por nós diante de Deus. É ele,
através do sacrifício dele na cruz do Calvário, que nos deu acesso, que nos religou a Deus Todo-Poderoso. Efésios 2:18. Paulo fala assim, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, através do Espírito Santo. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós e nós temos acesso a Deus. Deus ouve as nossas orações, Deus responde às nossas orações, Deus cuida de cada um de nós. O Espírito Santo nos atavia, o Espírito Santo ele nos ornamenta para o nosso encontro com o nosso Mestre Jesus Cristo. Melquisedeque, concluindo, ele foi muito importante porque ele tipificava o próprio Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus coloque em você esse desejo de aprender mais e mais, que você possa desfrutar do grande e imensurável amor de Deus, que você possa desfrutar dos ensinamentos dados por Deus, que você possa ter sempre com você, meditando a Bíblia Sagrada. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus, Deus te abençoe.